Bom, pessoal, então nossa aula aqui de hoje é sobre noções básicas de limites, né, e continuidade das funções. Por que a gente vai trabalhar isso aqui hoje, né? Eu tenho falado muito de limites, né, de funções, justamente para a gente introduzir o conceito de derivada, tá bom? Mas a gente ainda não discutiu bem o que significa encontrar o limite de uma função, né? Na verdade, eu simplesmente usei na definição de derivada a gente substituindo o valor de h por zero, né? E muitas vezes você não sabe a diferença entre substituir o valor de uma variável na função e encontrar o limite. Na verdade, isso é bem diferente, né? E eu vou tentar mostrar aqui nessa aula de hoje que substituir valor e encontrar limite são coisas diferentes quando você está trabalhando com funções, tá bom? Inclusive, você pode substituir valor e encontrar um valor que é diferente do limite da função, tá bom? Lógico que limite é um assunto muito delicado na matemática, tá bom? No cálculo. Portanto, a minha proposta aqui não é fazer com que você saiba tudo sobre limites. Por quê? Porque é um assunto delicado, exige muito tempo para amadurecer a ideia do que é um limite, funções mais complicadas, que é difícil calcular o limite de uma função, funções que não apresentam limite, quando você tenta fazer com que a função vá para um determinado valor, né? Então, muitas vezes você não consegue calcular o limite de uma função e muitas vezes esse limite é muito trabalhoso para ser calculado, tá bom? Em compensação, é um assunto muito importante que é a base, né, digamos assim, da análise das funções, tá bom? Você só consegue calcular as derivadas, as integrais, se você souber exatamente o comportamento da função. E você precisa saber duas coisas: saber se a função é contínua num determinado intervalo em que você está trabalhando, né? E saber quais são os limites, né? Justamente da função, limite indo para zero, limite indo para infinito, limite para um determinado ponto, um ponto de singularidade, né? A gente já teve a experiência aqui, por exemplo, com a função tangente, onde ela não é definida, né, para 90 graus, então ali tem um problema naquela função, né? Os limites ali vão dar diferentes, tá bom? Então, é importante a gente saber justamente trabalhar o conceito de limite para que a gente não fique, digamos, sem saber o que a gente está fazendo, tá certo? Então pronto, a gente já teve contato com uma função onde a gente calculou o limite dessa função, né? Ou pelo menos viu como é que é o limite da função. A gente estudou, por exemplo, a função exponencial, né, na unidade passada, e a gente viu uma coisa muito interessante da função exponencial. O que acontecia? À medida que você fazia, né, os valores de x cada vez maiores, né? Ou seja, você substituía 1, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3 e assim vai, o que acontecia é que a função ela ia para valores de y cada vez maior, né? E à medida que você substitui valores de x menores, né, do lado negativo, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, né, o que acontecia com a função? A função tendia para zero. Ela ia para valores próximos de zero. Então, na verdade, eu até falei para vocês aqui, é possível a gente dizer o seguinte, que o limite da função exponencial, à medida que você substitui valores tendendo ao infinito, então essa setinha aqui significa no cálculo que você está fazendo o x, né, tender a mais infinito, tá bom? Então, quando você encontrar essa nomenclatura aqui, o que ela está querendo dizer é o seguinte: o limite de e elevado a x, quando o x tende a mais infinito, a resposta é mais infinito. Isso significa o quê? Significa que se você substituir valores 1, 2, 3, 10, 100, 10 mil, 200 mil, os valores que você vai obter como resultado é cada vez maiores, são valores tendendo a infinito, tá bom? Em compensação, se você substituir valores negativos, né, que aí é o outro lado, digamos, da função, né, valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 10, menos 100, menos 10 mil, menos 100 mil, você vai encontrar valores, né, que se aproximam de zero como resultado. Então, essa é a noção que você deve ter do que significa o limite, né? É justamente a ideia, né, de quanto que vale a função em valores que você muitas vezes não consegue substituir. Tá bom? Então, por exemplo, você não sabe quanto é que é o infinito. Quanto é que é o infinito? O infinito pode ser 10 mil, né? Infinito pode ser 100 mil,
né? Dentro você vai ver na física que números, por exemplo, como 1, 2, pode ser infinito, né, dentro de um determinado contexto, né? Só você pensar o seguinte, 100 mil metros para mim é muita coisa, né? Mas 10 metros, por exemplo, a nível microscópico é uma unidade, é uma coisa bem grande. Imagine aí como é que, por exemplo, as bactérias, né, uma própria formiga enxerga o mundo, né? Para ela, uma distância de 10 metros pode ser um infinito, entendeu? Então, assim, a noção de infinito na física, ela é muito relativa. Para a gente pode ser uma coisa, mas em determinados sistemas o infinito pode ser muita coisa, tá bom? Então, por exemplo, vou até mostrar daqui a pouco, né? O ar que tem nessa sala aqui, né? Por exemplo, para a gente, para nós, é uma quantidade finita em termos de massa, em termos de, digamos, de volume. Eu consigo saber qual é o volume que o ar está ocupando nessa sala. Eu consigo saber qual é a massa do ar que está ocupando essa sala através de medidas de densidade, medidas de volume. Eu consigo saber. Em compensação, tem uma coisa que eu não consigo saber, é quantos átomos existem, né, de ar nessa sala. Quantos átomos de oxigênio, quantos átomos de nitrogênio, quantos átomos de CO2, né? Porque é uma quantidade muito grande. Tá bom? Eu não consigo enumerar essa quantidade, eu não consigo contabilizar, né? Eu consigo estimar, mas eu não consigo enumerar. Então, para mim, essa quantidade de átomos que existe na sala, né, ela vai ser infinita, tá bom? Então, essas noções assim de infinito, noções de limites, elas são importantíssimas na física, tá certo? Por exemplo, na relatividade, onde você vai encontrar, eu não vou discutir aqui relatividade, mas eu quero só comentar o seguinte, que na relatividade você vai encontrar frequentemente situações onde você vai estar no limite, né, de velocidades. E na relatividade existe um limite para o movimento dos objetos, né, que é o limite da velocidade da luz, né? Inclusive aqui tem uma caricatura aqui do Einstein, né, justamente o limite de velocidade aqui como sendo a letrinha C. A letrinha C é o limite de velocidade da luz, né? Atualmente é considerado aí aproximadamente 300 mil km por segundo, né? O que é uma velocidade realmente grande, tá bom? Para a gente, né? Para nós aqui, né? Mas essa velocidade, por exemplo, lá no espaço, não é uma velocidade tão alta assim, né? Inclusive para sistemas, para galáxias, para constelações, você começa a ver que as unidades de medida precisam ser reajustadas, como até já falei aqui, né? Um ano-luz, por exemplo, passa a ser a unidade de medida. Então, é a distância que a luz percorre em um ano, né? Ou seja, uma unidade grande para a gente, mas para sistemas, para galáxias, né? Para outros sistemas planetários, é uma unidade pequena. Tá bom? Unidade pequena. Então, lá na relatividade existe uma constante chamada fator de Lorentz, né? E o interessante desse fator de Lorentz é o seguinte, é que ele assume valores, por exemplo, que vão desde 1, né, quando você tem uma velocidade, né, 0, quando a velocidade do objeto é 0, esse fator de Lorentz ele assume o valor de 1. Então existe o que a gente chama aqui de limite inferior para o fator de Lorentz, né, que é o limite na qual os objetos estão parados. Então, qualquer objeto que tenha um fator de Lorentz, qualquer movimento que tenha um fator de Lorentz 1, significa que ele está parado. Então existe o que a gente chama aí de limite inferior para ele, né? Em compensação, à medida que você aproxima, né, a velocidade do objeto próximo da velocidade da luz, né, essa relação aqui parece ficar próxima de 1, de tal forma que o denominador passa a ser 0. E aí quando você tem denominador indo para 0, né, você vai ter um problema. Então o fator de Lorentz ele vai tender para infinito. Tá bom? Então essa ideia de ele tender para infinito é um comportamento de que o objeto está se aproximando, né, da velocidade da luz. Tá bom? Enquanto ele estiver próximo de 1, é um indicativo de que você não está no contexto relativístico. Quando esse fator de Lorentz ele se aproxima começa a crescer abruptamente, significa que a partícula começa a ter aí, comportamento relativístico. Tá bom? Então, como eu havia falado também, você pode ter outros tipos de limites na física, né? O que a gente conhece como zero absoluto, né, é um tipo de limite, né? Você não sabe muitas vezes calcular uma propriedade do material, né, em temperatura igual a zero. Você não consegue nem medir
a temperatura zero. A gente não consegue atingir a temperatura zero. Mas a gente consegue prever, né? E a gente consegue fazer continhas e fazer experimentos que te dão o comportamento no limite quando a temperatura tende a zero, né? Ou seja, é o chamado limite do zero absoluto. Tá bom? E existem fenômenos incríveis na física, né? Um exemplo aqui é justamente a supercondutividade, né? O que é supercondutividade? De forma bem rápida, né? É um fenômeno aí que envolve, né, um contexto muito básico aí de estado sólido, né? Entre vibrações dos átomos e movimento eletrônico, né? Que te dá uma propriedade no final que é não ter dissipação de calor na hora de conduzir eletricidade. Então você sabe que quando você conduz eletricidade através de um fio, né, normal desse, de cobre, o fio vai esquentar. O fio vai perder energia na forma de calor. Tá bom? E quando você tem a supercondutividade, você consegue transmitir eletricidade sem perda nenhuma de calor. Então essa é a propriedade de supercondutividade. É quando o material ele conduz eletricidade sem perder calor. E isso só é possível em baixíssimas temperaturas, né? Hoje em dia um dos maiores desafios da física, quem sabe aí fique para você aí esse trabalho aí de trazer, né, materiais que operem em temperatura ambiente, a nossa temperatura aqui atual, né, e operem em supercondutividade, ou seja, você consegue construir um aparelho que funciona em temperatura ambiente e tem supercondutividade. Isso é um dos desafios atuais da física, né? Hoje em dia os cientistas estão cada vez mais subindo aí o valor da temperatura de supercondutividade, mas ainda está um pouquinho, né, abaixo da temperatura ambiente. Então, os objetos que operam com propriedade de supercondutividade estão bem abaixo ainda em temperatura, abaixo do zero, por exemplo, 0 Celsius, né? E próximo de zero absoluto, a maioria dos materiais tem propriedade de supercondutividade. Interessante isso daí. Bom, então isso aí serve justamente para você entender que limite se aplica também na parte de zero absoluto, né? Então, assim, quando a gente vai estudar limite, né? Eu vou mostrar um exemplo aqui justamente do livro do Hoffman, né? Que é um livro mais aplicado, como eu já disse, em área de economia, de um pouco mais de cálculos, digamos, de empresa, né? Então, o exemplo é o seguinte: imagina que você tem o custo de produzir um determinado objeto, né? E esse percentual de produção é escrito na variável x, tá bom? E aí o custo de produção ele é escrito com uma divisão de duas parábolas, né? Então, preste bem atenção nessa função. Essa função c de x, que é o custo para produzir um determinado objeto, e aqui é um percentual de produção, ou seja, quanto é que você está produzindo do objeto, né? Então, na empresa, né, descobriu-se que esse custo de produção ele obedece a uma função parabólica, né, em cima e outra função parabólica no denominador, né? Você já sabe, a gente já estudou isso daqui quando a gente fez estudo do sinal, que eventualmente você pode ter problemas, né, na função de baixo. Eventualmente pode ter situações onde as raízes, né, da função de baixo, se ela tiver raízes, né, porque a parábola pode não ter raiz, mas se a parábola tiver raiz, eu vou ter um problema, né? Eu vou ter um problema e essa raiz não vai fazer parte do domínio. Por quê? Porque quando eu substituir o valor dessa raiz, né, vai me dar zero, e aí você não pode dividir por zero, tá bom? Então, digamos que você tem essa divisão de duas parábolas, e aí, né, as pessoas que trabalham aí nessa fábrica descobriram o seguinte, que era impossível, né, baseado nessa equação aí, calcular o valor do custo de produção quando o x, que era o percentual de produção, se aproximava de 80%. Né? Então, essa função ela tinha um problema. Quando o x se aproximava de 80%, você não conseguia calcular o valor do custo de produção. Então, por exemplo, quando o custo de produção era 79,8%, ou seja, não era 80%, mas era 79,8%, obtinha-se um custo de produção 6,99782. Quando o custo de produção se aproximava mais ainda de 80%, mas era 79,99%, encontrava-se um custo de produção de 6,99989. Né? E assim ia, ou seja, quando você usava valores de 79,9999,
encontrava um custo de produção de 6,99999, né? Só que 80 você não conseguia fazer a conta porque dava uma divisão de 0 por 0. E 0 por 0 é indeterminado. Tá bom? Você não sabe quanto é que é 0 por 0. 0 por 0 pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Por quê, professor? Por que 0 por 0 pode ser qualquer coisa? Porque qualquer coisa vezes 0 dá 0. Então 0 dividido por 0 dá qualquer coisa. Tá bom? Então, quando eu substituo 80 aqui, eu tenho um problema com essa função. Tá bom? Em compensação, se eu substituir qualquer valor ao lado de 80, seja 79,9 ou 80,001, né, eu já consigo fazer a conta. Então tem alguma coisa estranha com essa função, né? E aí a ideia de limite é justamente essa. É você ser capaz de saber qual o valor que daria, né, naquela função se você fosse capaz de substituir. Então, por exemplo, substituir 80 aqui eu não consigo. 80 não faz parte do domínio. Tá bom? Quando eu não consigo ter um valor de y, quando eu substituo um valor de x, isso significa que o valor de x não faz parte do domínio. Por isso que tem esse x aqui, né? Esse traço aqui, né? Ou seja, o valor de 80 não faz parte do domínio. Em compensação, eu sei qual seria o valor se eu conseguisse substituir o valor de 80. Por quê? Porque do lado esquerdo está me dizendo que se eu encontro um valor bem próximo de 80, eu encontro 6,9999. E do lado direito de 80, eu sei que se eu substituir 80,0001, eu vou encontrar 7,0001. Ou seja, se eu pudesse substituir 80, mas eu não posso, ele não faz parte do domínio, eu encontraria o valor de quanto? 7. Tá bom? Porque do lado esquerdo eu tenho 6,9999 e do lado direito eu tenho 7,0001. Então, se eu pudesse substituir o valor de 80, eu encontraria o valor de 7. Isso é justamente a ideia de limite. Isso significa que o limite do custo de produção, quando o x se aproxima de 80, é igual a 7. E aqui é importante, precisa se aproximar pela direita de 80 e precisa se aproximar pela esquerda de 80. É preciso que os dois limites, né, tanto pela direita como pela esquerda, eu vou falar disso mais na frente, é preciso que os dois limites sejam iguais. Tá bom? E aí você diz, professor, mas tem alguma forma de eu saber como é que eu posso saber esse limite sem ter que ficar substituindo valor? Realmente eu concordo com você que substituir valor, né, principalmente se você fizer uma conta manual aí, vai ser uma tortura. Né? Imagina fazer a conta aqui dessas duas parábolas substituindo 79,999. Né? Imagina substituir 80,0001. Né? Vai ficar difícil. Né? Em compensação, eu posso manipular um pouco essas duas parábolas, né, e descobrir que a parábola de cima, por exemplo, ela é, na verdade, 8x mais 4 vezes x menos 80. E eu posso descobrir que a parábola de baixo é x mais 12, x menos 80. Aí você diz, professor, mas como é que você descobriu isso daqui? Né? Aí vai ficar um exercício para vocês, né? Que é justamente escrever, né, essa parábola aqui, né, como função, e a de baixo, como função das duas raízes. Será que existe uma forma, né, que seria próxima do que a gente conhece como fórmula canônica? Né? Será que existe uma forma de eu escrever essas duas parábolas justamente pelas suas duas raízes? Né? Uma das raízes da parábola de cima é justamente 80. Uma das raízes da parábola de baixo é justamente 80. Então, a parábola de cima ela pode ser escrita como 8x mais 4 vezes x menos 80, e a parábola de baixo pode ser escrita como x mais 12 x menos 80. Aí o que acontece? Olha a mágica aqui acontecendo. Como eu sei que 80 é um ponto problemático, eu vou eliminar justamente a função x menos 80, porque quando eu eliminar a função x menos 80, tanto em cima como embaixo, eu agora encontro duas funções em cima e embaixo que eu não vou ter problema em substituir o 80. Olha o que acontece quando eu substituo 80 aqui. 8 vezes 80, né, vai me dar 640. 4 dá 644. 80 mais 12 vai me dar 92. 644 dividido por 92 vai dar 7. Que é justamente o valor do limite.
Tá bom? Então, existe uma forma de você tentar contornar, né, esses problemas que as funções têm ao fatorar tanto o termo de cima como o termo de baixo. Eu não vou trabalhar com vocês aqui as diversas formas que você tem para fatorar, né? Isso é um trabalho que vai dar, né, isso é uma coisa que vai dar muito trabalho lá no cálculo 1. Vocês vão passar o curso todo aí, digamos, trabalhando isso daí. Mas eu quero que vocês entendam que é possível encontrar o limite sim de qualquer que seja a função, né? Você pode encontrar o limite ou você pode encontrar que não existe o limite, certo? Você pode chegar a uma situação em que não existe o limite, tá bom? Mas é possível calcular sim essas propriedades aí, fazendo um pouco de fatoração, tá bom? Então, como é que fica aqui? Então, a gente conclui que nesse custo de produção aqui, o limite é 7, tá bom? Então, por exemplo, quando você pega as duas funções aqui, aí uma dica aí para quem gosta de usar o GeoGebra, né? Coloca o gráfico da função verde aqui de cima, ó, essa função parabólica aqui. Coloca o gráfico da função vermelha, é a função vermelha parabólica aqui. Olha como é interessante, ó, as duas têm a mesma raiz, x igual a 80, né? Compensação, as duas têm outras raízes diferentes aqui, né? Aí o que acontece? Quando você divide uma pela outra, eu vou ter um problema, né? Eu vou ter um problema na função de baixo, ó, que é essa aqui. A divisão é o gráfico roxo, né? Mas eu consigo saber quanto é que vale o valor em x igual a 80. Eu vou descobrir que o valor das duas, a divisão, vai dar 7, tá bom? Então, o único problema que essa função tem de fato, né, é nas raízes da função de baixo, como sempre a gente já fez aqui no estudo do sinal, tá bom? Então, é possível saber o valor da função, do limite da função, quando você olha também para o gráfico da função, né? Você sabe que, olhando pelo gráfico, você consegue calcular o limite das funções, tá bom? Então, qual é a definição formal de limite, né? Então é o seguinte, se f de x se aproxima de um número L, quando x se aproxima de um número C, tanto pela esquerda como pela direita, L é justamente o limite de f de x quando x tende a C. Então, se do lado esquerdo a função tende a um valor L, né, e do lado direito a função também tende ao valor L, então isso significa que o limite da função em x igual a C, né, é justamente o valor de L. Pode ser que eu consiga substituir o valor de C, como é o caso dessa função aqui, ó. Essa função ela não tem nenhum problema, eu consigo saber o valor de f de C, mas pode ser também que eu não consiga substituir, tá bom? Pode ser que eu não consiga fazer a conta f de C. Mas, se eu descobrir que quando a função se aproxima pela esquerda dá L, e quando a função se aproxima de C pela direita dá L, o limite dessa função, com certeza absoluta, é L, como foi o exemplo anterior, né? Eu não sabia calcular o valor de x em C, né? Perceba que nessa função aqui, o C de 80 ele não existe, tá bom? Você não consegue substituir 80 na função. Tem um problema, 80 não faz parte do domínio, tá bom? C de 80 não existe, mas o limite, quando o x se aproxima de 80 de C de x, existe, ele é 7. Bom, isso é preciso fazer a diferença aqui nesse momento. Eu não consigo substituir o valor de 80 na função. Eu não consigo encontrar que quando eu substituo x, o resultado dá 7. Porque quando eu substituo x, tá bom? Eu estou encontrando 0 dividido por 0. Dá 0 em cima e dá 0 embaixo. Então pode dar qualquer coisa. Não consigo substituir. Não existe esse valor. Esse ponto não faz parte do domínio. Em compensação, existe uma forma de você fatorar a função de cima e fatorar a função de baixo e eliminar esse problema do 80. Isso não quer dizer que eu consiga substituir o valor ainda. Eu estou com um problema de substituir o valor. E ele vai permanecer. Não tem como resolver isso daí. Não faz parte do domínio. Mas eu consigo saber o valor do limite. Por quê? Porque eu consigo eliminar justamente esse problema aí para calcular o valor do limite. Tá bom? Então é uma forma de contornar esse problema aí. Tá certo? Outro exemplo, né? Outro exemplo é a função raiz de x menos 1, x menos 1. O que acontece aqui? Quando x se aproxima de 1, eu vou ter 0 dividido por 0. Tá bom?
Mas quando você vai substituindo os valores, né, valores cada vez mais próximos de 1, por exemplo, 0,99, né, você encontra 0,50001. E quando você substitui 1,0001, você encontra 0,4999. Ou seja, aparentemente, quando eu substituir, se eu pudesse substituir 1, eu encontraria meio. Eu encontraria 1 meio, encontraria 0,5. Tá bom? O gráfico dessa função seria algo desse tipo. Ó. Todos os pontos ao lado de x igual a 1, eu consigo substituir, exceto o x igual a 1. Então aqui fica bolinha aberta. Tá bom? Então o limite dessa função quando x tende a 1 é meio. Mas eu não consigo substituir o valor de 1 nessa função. O f de 1 não existe. Tá bom? O f de 1 não existe. O f de 1 não é meio. Mas o limite da função quando x tende a 1 é sim meio. Tá bom? Porque tanto pela direita, como você está vendo aqui, ó, pela direita, como pela esquerda, os dois valores tendem a meio. Tá bom? E existe uma forma de você encontrar esse valor meio também, algebricamente. Basta você fazer uma fatoração aqui também. Né? Vou deixar aí como curiosidade para vocês aí, como é que poderia encontrar esse valor de meio. Né? É um processo semelhante que foi feito aqui. Você fatora também a função de cima e de baixo. Aí você diz, professor, como que eu vou fatorar isso daqui? É só você observar ó, que x menos 1, né, ele pode ser dado como produto também de raiz de x mais 1 vezes raiz de x menos 1. E aí o raiz de x menos 1 de baixo cancela com raiz de x menos 1 de cima. Né? E aí você elimina o problema da função e fica só raiz de x mais 1. Quando você substitui o 1 por raiz de x mais 1, vai ficar 1 sobre 1 mais 1, que é 2. 1 sobre 2, que é meio. Tá bom? Então aí fica um exercício aí para vocês tentar mostrar isso aí explicitamente que dá meio, né? Fazendo uma fatoração aqui nessa função. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Ó. Quando eu tenho uma função x sobre 2, x2 mais 2 menos 2, também é um problema. Eu não consigo substituir o x igual a 1. Eu até fiz aqui ó, uma tabelinha, né? Para tentar substituir os valores. Não? O resultado disso daqui, incrivelmente, foi uma reta. Em compensação, né, quando eu divido essa parábola por essa função linear, eu encontro uma reta. Né? Só que em compensação eu não consigo substituir o valor de x igual a 1. Está aqui, ó. Quando eu substituo x igual a 1, eu tenho uma divisão por zero, né, que é justamente aqui. Então será que é possível calcular esse valor aí? Né? Possível é. Por quê? Porque você consegue também novamente fazer uma fatoração aqui. Ó. Essa função, quando você coloca na forma de raiz, vai ser x mais 2 vezes x menos 1. E aí esse x menos 1 também cancelaria aqui. Né? E você teria a função x mais 2 aqui, que é justamente essa função. Só que, nesse caso aqui, tá bom? Eu não consigo substituir o valor. X igual a 1 não faz parte do domínio, novamente. Mas o limite, quando x tende a 1 dessa função, existe. O limite é 3. Tá bom? O limite dessa função aqui é 3, porque vai ficar x mais 2, o resultado aqui. Né? Então, x mais 2, quando x é 1, dá 3. Tá bom? Então, o f de 1 não é 3, mas o limite quando x tende a 1 é 3. Por quê? Porque eu consigo fazer aproximações tanto pela direita como pela esquerda e eu descubro que a função está convergindo para 3. Tá bom? Ela está tendendo a 3, tanto pela direita como pela esquerda. Né? É um assunto delicado na matemática, tá bom? Exige muito tempo para assimilar isso daí, mas você vai começar a entender isso quando você fizer alguns exercícios, tá bom? Para nós, a gente vai precisar só das ideias, tá bom? Para justamente calcular os limites, né? As derivadas, no caso de outras funções, que eu quero mais na frente trabalhar um pouco as derivadas das funções trigonométricas, né? E a gente vai precisar dessas noções aí, um pouco de limite, tá certo? Bom, vamos lá. Aqui é o exemplo clássico, né? De situações onde o limite de 3 funções é o mesmo. O limite de 3 funções aqui, dessas 3 funções, é 4. Todas as 3 funções podem ser calculadas o seu limite e descobrir que é 4.
A primeira função é uma função que converge para 4 pela esquerda e converge para 4 pela direita. Em compensação, eu também consigo calcular quanto é que vale o valor de f de 3. Né? Quando x se aproxima de 3, eu tenho o valor de 4. Aqui, né, eu consigo calcular o valor de 4. O valor de f de 3, que é 4. Tá bom? Em compensação, nessa função aqui, ó, isso aqui é uma função. Tá bom? Não tem problema nenhum. E 3 faz parte do domínio. Só que exatamente no ponto 3, eu tenho um deslocamento aqui desse ponto. Aí você, professor, isso existe na física, esse tipo de coisa, na matemática? Existe. Tá certo? Eventualmente você pode ter um comportamento de uma função, né, que naquele ponto você tem outro valor, sem problema nenhum. Em compensação, olha só como é interessante. Ó. O f de 3 aqui não é 4. Tá bom? Mas o limite de f de x quando x tende a 3 é 4. E aí você entende justamente a diferença no gráfico seguinte, ó, porque pela esquerda a função está tendendo a 3. Né? Ela está tendendo ao valor de 3. Pela esquerda também, ela está tendendo a 3. O problema é que exatamente no x igual a 3, a função assume outro valor diferente. Né? Aí você diz, está errado isso aí? Não, está errado, não tem nada errado aí. Tá bom? X igual a 3 pertence ao domínio. Tá bom? X igual a 3 pertence ao domínio. O f de 3 é outro valor, como você está vendo aqui no gráfico, maior do que 4. Mas não é 4. Tá bom? Agora, o limite da função, quando x tende, né, a 3, é 4, e o limite pela direita também é 4. Então, o limite da função de forma geral é 4. Tá bom? Aí você diz, professor, então é uma espécie de, né, como se estivesse enganando, né? A função é, né? Perceba que é como se pela direita você pensa que a função vai dar 4, pela esquerda você pensa que a função vai dar 4, mas exatamente no 4 a função não dá 4, a função dá outro valor diferente. Tá bom? Isso pode acontecer. Né? Na matemática existem várias funções assim, e tá aí um exemplo, é uma delas, tá aí a função, você está vendo. Né? E na física também. Eventualmente você pode ter situações assim, onde você tem naquele ponto um valor diferente. Tá bom? Um comportamento diferente. Naquele ponto, o sistema físico, né, foi para outra situação. Agora, se é comum? Não, claro que não. Na física, né, quase que uma totalidade dos comportamentos físicos são contínuos. São funções bonitinhas como essa primeira aqui, ó, né, onde você tem todos os valores bem definidos, né, funções sem buracos, né, e sem saltos. Tá bom? Como a gente vai ver mais na frente. Aqui, ó, outra situação, essa aqui foi a que eu mostrei para vocês, né, agora há pouco. Ó, uma função em que o limite dela tendendo para a direita vai para 4, o limite pela esquerda também vai para 4, mas o f de 3 não é 4, o f de 3 não existe. Tá bom? É bolinha aberta. É semelhante a essas duas funções. Essa função, semelhante a essa função e semelhante a essa função. Então, essa função 80 é bolinha aberta. Essa função x igual a 1 é bolinha aberta. E essa função também, x igual a 1 é bolinha aberta. X igual a 1 não faz parte do domínio. Então é a mesma coisa aqui. X igual a 3 não faz parte do domínio. f de 3 não existe. Tá bom? Em compensação, os limites da função tendendo a 3 existe. É 4. Tá bom? Tanto o limite pela esquerda como o limite pela direita. Tá certo? Vamos lá. Aqui, né? Mesmo que... aqui são duas funções, sem problema nenhum, né? Inclusive nessa função aqui primeira, o limite dela envolve o ponto x igual a 2, né? Tá vendo aqui que é bolinha fechada, né? O x igual a 2 faz parte do domínio. Em compensação, os limites não existem. Não é possível calcular o limite dessa função. Então, mesmo que no primeiro caso seja possível calcular o f de 2, e aqui, né, tá me dizendo que o f de 2 é 3, eu não consigo saber o limite dessa função. Por quê? Porque houve um salto aqui na função. Essas professores que existem na física, existe muito. Né? Funções que são do tipo salto, existe bastante. Né? Você vai ver isso aí praticamente em toda a física. Né? Funções que dão salto quando chega num determinado valor. Tá bom? Normalmente, na eletricidade, você tem isso daí. Tá bom? O potencial, por exemplo, de uma superfície carregada é
no caso, contínuo, o campo elétrico é descontínuo, dá esse salto aqui, o campo elétrico dentro de uma superfície, né, carregada, né, metálica, o campo elétrico é zero, mas fora é diferente de zero, então já tem esse comportamento aqui, né, você vai ver isso na física logo logo, né, em física 3 você já vê isso daí, tá bom? Então, aqui é um exemplo claro, né, de que o valor da função existe, é possível calcular o valor de f de 2, o f de 2 é 3, tá bom? Mas o limite da função quando x tende a 2, ele não existe, tá bom? O limite simplesmente não existe, tá certo? Por quê? Porque pela esquerda de 2, você tem o valor de 3. E pela direita de 2, você tem o valor de 5. Então, como os dois limites laterais estão dando valores diferentes, né, o limite da função tendendo a 2 não existe. Então, a regrinha básica para saber se existe ou não existe é se você não puder calcular o valor, né, da função naquele ponto e você tiver, né, sendo que os dois limites, tanto da esquerda como pela direita, né, eles não são iguais. Os limites não são iguais. Tá bom? Aqui também é outro caso. Ó. Pode parecer que aqui, no caso da direita, né, você tem o valor de uma função, tá certo? X igual a 2, né? Parece, né, que as duas funções estão indo para mais infinito. E de fato elas estão indo para mais infinito. Mas o que é mais infinito? Né? O que é mais infinito nessa situação? Os matemáticos gostam de enfatizar aqui de que nessa situação não existe o limite. Por quê? Porque nessa situação você está indo para um valor mais infinito. Mas o que é mais infinito? Né? Não é um valor que você possa dizer quanto é que ele vale. Então não tem como dizer que o limite existe. Né? Para o limite existir, ele tem que ir para um número, para um valor que você consegue calcular. Então, como as duas funções aqui estão indo para mais infinito, apesar da gente escrever o limite dessa função é mais infinito, né, rigorosamente você não pode dizer que é mais infinito, porque você não sabe quanto é que é o mais infinito. Né? Então, essas duas funções aqui, ó, a mesma função, na verdade, né, tanto pela direita como pela esquerda, ela está indo para mais infinito, e você não consegue saber quanto que de fato vale, né, esse mais infinito. Então, são duas funções, são funções aqui, né, onde você não consegue calcular o limite, tá certo? Então, aqui é outro exemplo clássico, né, que a função x mais 1 dividido por x menos 2, perceba que ela tem um problema quando o x se aproxima de 2. Né? Então, quando o x se aproxima de 2, você não consegue fazer a conta. Né? E, em compensação, quando a gente faz o gráfico dessa função, a gente observa o seguinte, ó, que apesar de do lado esquerdo ela está indo, né, para menos infinito e do lado direito ela está indo para mais infinito, né, como os dois limites aí tendem para valores que você não consegue determinar, o limite dessa função não existe, tá bom? Então o limite dessa função quando x tende a 2 não existe. Em compensação, tá bom? Quando o x tende para infinito, né, ó, quando o x tende aqui para infinito, tá bom? É possível sim calcular o valor do limite dessa função. Quando o x tende para infinito, tá certo? O valor dessa função aqui ela se aproxima de 1. Né? Porque vai ficar aqui, imagina você substituir um valor cada vez maior. Né? 1000, por exemplo, vai ficar 1001 dividido por 998. Então, esse valor de 1001 dividido por 998, ele vai cada vez mais se aproximar de 1. É o que o gráfico dessa função está te mostrando. E tanto faz se você fizer um valor positivo, grande, para x, ou um valor negativo para x, grande. Dos dois lados, a função se aproxima de 1. Então, aqui, o limite tendendo a mais infinito e o limite tendendo a menos infinito, eles existem. Tá bom? Eles existem e é igual a 1. Cada um deles. Ou seja, a função converge para 1. Tanto para a direita como para a esquerda. Mas, quando você se aproxima de 2, né, aí não. Quando você se aproxima de 2, as duas funções elas
divergem, né? Ou seja, uma vai para menos infinito e a outra vai para mais infinito, de tal forma que essa função como um todo não tem o limite quando x tende para 2, tá bom? Então, quando x tende para 2, esse limite aí não existe, tá certo? Então, no infinito, a gente também tem situações desse tipo. Onde é que a gente vai usar limite no infinito, né? Quando a gente, eu acabei de falar aqui para vocês, quando a gente quiser, por exemplo, calcular situações de longo prazo, né? Longas distâncias, como eu já falei aqui no caso de distâncias, por exemplo, interplanetárias, né? Altas densidades, né? Altas temperaturas, altas pressões, grande quantidade de partículas. Então, todas as situações quando você estiver na física, né? Longo prazo, longa distância, altas densidades, altas temperaturas, altas pressões, grande quantidade de partículas, grande quantidade de indivíduos, você está tentando calcular o valor da função no infinito, né? Então, por exemplo, o limite de uma função tendendo para mais infinito, que é um exemplo delas, ela vai para um valor L aqui qualquer, né? E essa mesma função, ela está indo para um valor M diferente de L quando o x tende para menos infinito. Isso é totalmente possível, né? Isso existe, inclusive, na física, diversos exemplos. Tá bom? Você vai se encontrar com isso daí. Quando a função tende para mais infinito, ela tende para um valor L qualquer. E quando a função tende para menos infinito, ela tende para outro valor diferente, M, né? Então, o gráfico da função, em geral, ela vai suavizando para se aproximar de L pela direita, né? E pela esquerda, quando você vai para menos infinito, ela se aproxima de M. Tá bom? Se aproxima de M nessa situação. Então, esses aí são chamados limites no infinito. Tá certo? Onde é que você encontra limites no infinito? Você vai ver logo logo. Quando você estiver calculando, por exemplo, o que a gente conhece como velocidade terminal, né? O que é a velocidade terminal? Um objeto, quando cai em queda livre, né? Se ele tiver resistência do ar, como por exemplo esses paraquedistas aqui, ao acionarem, por exemplo, o paraquedas, eles começam a ter uma resistência do ar, eles vão atingir o que a gente conhece como velocidade terminal, né? Ou seja, à medida que o tempo passa, a velocidade não vai mais mudar. A velocidade vai ficar constante, né? Então, quando você tem gravidade e resistência do ar, você sempre vai atingir o que a gente conhece como velocidade terminal. E isso é um limite quando o tempo vai para infinito, tá certo? Se não existisse a resistência do ar, essa velocidade ela subiria infinitamente, né? Ou seja, a velocidade ela tenderia a infinito, tá bom? Ela seria cada vez maior, de tal forma que uma queda, né, obviamente, de lá de cima, uma queda numa altura muito alta, né, com certeza você morreria lá embaixo, né? E em compensação, devido à resistência do ar, se a resistência do ar for muito alta, né, porque pode ser que a resistência do ar também não seja alta o suficiente para diminuir a velocidade terminal, né? Mas se tiver uma resistência do ar muito grande, como é o caso aqui dos paraquedas, né? Quando você abre o paraquedas, você cria uma resistência do ar muito grande, você faz com que a velocidade terminal seja baixa, né? Ou seja, a velocidade terminal é a velocidade com a qual você vai chegar lá no Sol, né? Então, essa velocidade ela pode ser pequena. Se você não tiver tanta resistência do ar assim, por exemplo, se o paraquedas não funcionar, né? Aí a sua velocidade terminal vai ser muito alta, né? De tal forma que você vai, né, morrer. Você vai chegar com uma velocidade muito alta lá embaixo. Tá bom? Certo? Então é por isso que a resistência do ar ela controla justamente a nossa velocidade terminal. Se não existisse a resistência do ar, a velocidade subiria aqui, né? Com uma função linear, como ela é, né? Se você tiver gravidade, a velocidade ela sobe linearmente, né? Só que devido à resistência do ar, ela decresce. Tá bom? Ela decresce em termos de crescimento, né? Ou seja, ela cresce menos. Tá bom? Ela satura, né? Ela atinge aí o limite. Tá bom? Na termodinâmica também, como eu falei aqui, vai aparecer, né? Como eu falei agora há pouco, ó, a quantidade de partículas que existem, né, nessa sala aqui é uma quantidade muito grande. É uma quantidade da ordem de 10 a 23. Né? Então, na termodinâmica, o número de partículas que existe num gás, o número de partículas que existe num líquido, né, ele é considerado infinito. Né? Ele é considerado um número muito grande. É 10 a 23. Né? Na química, você aprende que existe uma coisa chamada número de Avogadro, né?
que é justamente o número que te dá a quantidade de moléculas ou a quantidade de átomos que existe em um mol de uma substância. Então, em um mol de uma substância existe uma quantidade de átomos ou uma quantidade de moléculas que é 10 a 23, 6,02 vezes 10 a 23, tá bom? Então, é um número muito grande. Então, na termodinâmica, esse número é considerado aí infinito. É um número muito grande. Então, muitas propriedades físicas, muitas propriedades que você estuda lá na termodinâmica, você vai fazer o limite, né, quando o número de partículas tende a infinito, né? Isso é justamente chamado limite termodinâmico. Extremamente útil na física. Você vai ouvir muito falar essa expressão, limite termodinâmico. O que é o limite termodinâmico? O limite termodinâmico é quando você considera que existem muitos indivíduos no seu sistema. Existem muitas partículas no seu sistema. Existem muitos átomos, existem muitas moléculas, existem muitos objetos. Tá bom? Então, é um conceito da física chamado limite termodinâmico. Tá bom? Vai aparecer bastante aí nos probleminhas, né, de física. Tá certo? Bom, e aí logo em Física 3 também você vai descobrir outra coisa ali, né, que é o limite dos circuitos. Né? Nos circuitos, principalmente os que envolvem capacitores, né, resistores, capacitores, indutores, né, mas principalmente capacitor, o tempo que você precisa, em geral, para carregar ou descarregar um capacitor, nas equações você vai colocar um tempo tendendo a infinito. Tá bom? Então, à medida que o tempo passa, se você só colocar o tempo tendendo para infinito, o capacitor ele pode carregar, né, e descarregar. Tá bom? Então, nas equações, esse processo de carga e descarga, né, ele é feito fazendo o tempo ir para infinito. Tá bom? Então, quando você faz o tempo indo para infinito, o capacitor pode carregar ou descarregar. Você diz, professor, mas isso aí não acontece na prática. Né? Quando eu desligo um circuito, praticamente instantaneamente o capacitor descarrega, pode descarregar ou carrega muito rápido. Isso aí não existe. Eu preciso esperar um século para o capacitor descarregar? Claro que não. Né? Por quê? Porque, como eu já disse desde o começo, o infinito, né, ele é relativo. Tá bom? Então, os processos elétricos aí, de condução de eletricidade, de transmissão de informação via circuitos, são processos muito rápidos. Né? Então, rápidos para a gente que está contabilizando o tempo aqui em segundos, o tempo em minutos, o tempo em horas. Né? Em compensação, a nível atômico, nível molecular, né, do que está acontecendo com os elétrons ali, né, 2 horas, 1 minuto, é um tempo muito grande. Tá bom? Por quê? Porque o movimento dos elétrons no material é muito rápido. Tá bom? Então, às vezes, 1 minuto, que é o tempo justamente suficiente para a gente ver o descarregamento de um capacitor, o carregamento de um capacitor, né? Para os elétrons é uma eternidade. Então, quando você vai fazer as equações, quando você vai colocar nas equações, né? 1 minuto, 1 hora, né? É uma coisa, é infinito. Tá certo? Na equação, quando você vai fazer as continhas, você vai provar certas propriedades dos circuitos, onde você vai colocar o T tendendo a infinito, e aquele infinito ali, né? Entre aspas, é um infinito com relação às propriedades do material. Propriedade, no caso, do circuito. Tá bom? Tudo bem? Bom, então assim, limites no infinito, né? Essas funções aqui, como a gente conhece, elas não têm um limite bem definido, apesar de que, como eu já falei, então a função aqui linear, por exemplo, ela tende para infinito à medida que você vai para infinito, tanto de um lado como do outro. Aqui tende para menos infinito, aqui vai para mais infinito. Mas não podemos dizer que existe limite. Quando você diz, o limite da função é mais infinito, não existe o limite. Tá bom? Porque eu não sei quanto é que vale mais infinito. Tá bom? Mas é importante você saber, por exemplo, que a função linear ela vai para mais infinito quando você vai para mais infinito e ela vai para menos infinito quando você vai para menos infinito. Função x2 é uma parábola, né? Ela só vai para mais infinito, que é a função vermelha aqui. Tá bom? Então a parábola ela vai para mais infinito quando você vai pela direita e ela vai para mais infinito quando você vai pela esquerda. Função cúbica é a função verde, né? Então, quando a função verde, quando você vai para mais infinito, ela vai para mais infinito também. Só que quando você vai para menos infinito, ela vai para menos infinito. Tá bom? Ela é o que a gente considera a função ímpar, né? Ela inverte a sua relação. Então, tanto a função linear
como uma função cúbica, ela inverte o seu comportamento. Já a parábola não, ela é simétrica, ela não inverte o seu comportamento, ela é uma função par, tá bom? E a função x² também, ela é semelhante à parábola, ela cresce aqui absurdamente, né? É a função laranja, e ela vai para mais infinito, tanto de um lado como do outro, né? Outras funções básicas, 1 sobre x. 1 sobre x, que é a função aqui que você está vendo azul, tá certo? Ela vai para zero à medida que você vai para infinito, tá bom? Então ela cai rapidamente à medida que você vai para infinito. Todas elas, né? 1 sobre x2, 1 sobre x3, 1 sobre x4, todas elas vão para zero, tá bom? Em compensação, duas delas, por exemplo, 1 sobre x e 1 sobre x3, que são as funções azuis e verde, né? Elas vão a zero também quando você tem menos infinito, né? Só que elas vão a zero por baixo, elas vão com valores negativos, tá bom? Só tem essa diferençazinha que no infinito todas elas vão a zero. Essas funções aqui, todas elas vão para infinito ou menos infinito. Já essas quatro funções aqui, todas elas vão a zero no infinito, tá bom? Então são extremamente importantes. É importante a gente saber que o limite dessas quatro funções, quando x tende a mais infinito ou menos infinito, é zero, tá bom? O limite aqui é zero. Essas aqui não tem limite. O limite é indeterminado, tanto para mais infinito como para menos infinito. Por quê? Porque uma vai para mais infinito, outra vai para menos infinito. A gente não sabe o que é mais infinito, né? Mas aqui eu sei que a função vai para zero, tanto de um lado como do outro, tá certo? Só dando um exemplo aqui, ó. Quando você tem essa função x2, x ao quadrado, 1 mais x, 1 mais 2, x2, quando o x tende para mais infinito, aí você substitui, ó, x igual a 100, x igual a 1000, x igual a 10.000, x igual a 100.000. À medida que você vai substituindo valores aqui, a função se aproxima de meio, tá certo? Se aproxima de 0,5. Então, podemos dizer que o limite dessa função aqui, à medida que o x se aproxima de mais infinito, é 0,5. Tá bom? Aqui você tem uma parábola dividida por uma parábola. Mas o resultado disso daqui, quando você faz o x tender a infinito, né, é meio. Existe uma forma de calcular isso daqui, né? Depois a gente pode trabalhar, não vou trabalhar com vocês, não vou cobrar de vocês esse cálculo de limites, né? Mas eu quero que vocês tenham essa noção introdutória sobre isso, né? Mas existe uma forma de calcular isso aqui e mostrar que dá um meio, né? É só você lembrar, por exemplo, colocar o x2 em evidência. Quando você coloca o x2 em evidência, essa função aqui, né, elas passam a ser funções desse tipo aqui, ó, 1 sobre x, 1 sobre x2, tá certo? Então, 1 sobre x e 1 sobre x2, né, o que vai acontecer? O que você vai ter, ó, é que o limite delas quando o x vai tendendo para infinito é zero, tá certo? Então, essa função aqui vai ficar zero, essa daqui vai ficar zero, essa aqui fica 2. Sobra só o 2. Então, vai ficar 1 sobre 2, que é meio. Então, existe uma forma de calcular o limite dessa função, né? Quem tiver interesse, eu posso mostrar depois. Tá bom? Então, vamos lá. Para terminar um pouquinho esse assunto de noções de limites, aí você vem para a utilidade, né, dos limites. O limite é útil, né, justamente para você saber se a função é contínua ou descontínua, né? Por exemplo, o gráfico dessa função, apesar de ser um pouco estranho, ele é um gráfico contínuo. Por quê? Porque ele não apresenta nenhum buraco, né? Ou seja, não tem nenhum ponto onde o ponto não faz parte do domínio, e ele não tem nenhum salto. Então essa função da direita aqui, ela é diferente da função da esquerda. Por quê? Porque ela apresenta o que a gente conhece como buraco, né? E aqui apresenta o salto. Qual é a diferença do buraco para o salto? No buraco, você não tem o valor daquele ponto definido no domínio, ou seja, o A não pertence ao domínio, tá certo? Então você tem um buraco, ali é bolinha aberta. No salto é diferente. Eu sei quanto é que é o valor de f de b. Tá aqui, ó, é bolinha fechada. Existe como calcular, tem como calcular o valor de f de b. Mas o fato de o limite dessa função pela esquerda ser diferente do limite pela direita faz com que você tenha um salto. E aí caracteriza uma função descontínua. Então tem duas coisas que caracterizam funções serem contínuas ou descontínuas. É o fato de ter buraco. Quando você tiver um buraco, ou seja, um ponto que não faz parte do domínio,
já caracteriza uma função ser descontínua ou se tiver um salto, né? Então, nessas funções, você pode ter, se você tiver um salto, já é caracterizado como uma função descontínua, tá bom? Então, tem uma diferença entre buraco e salto aqui. O buraco, o ponto não faz parte do domínio. No salto, o ponto faz parte do domínio, só que o limite pela esquerda é diferente do limite pela direita. Então, a função faz isso aqui, né? Ela tende para um valor pela esquerda e outro valor pela direita é diferente, tá bom? Isso caracteriza uma função como descontínua. Em geral, as funções contínuas, elas apresentam o que a gente conhece como máximos e mínimos, né? Então é uma função bonitinha aqui, bem comportada. Isso é tudo que o físico quer, né? Você aí como futuro físico, tudo que você quer é uma função contínua. Porque você consegue calcular as derivadas, você consegue calcular os máximos e mínimos sem problema nenhum. Funções descontínuas não, são terríveis, né, na física, né? São funções que dão trabalho para a gente estudar, dão trabalho para a gente entender o comportamento da propriedade que a gente está trabalhando, mas existe também, né? Agora, funções contínuas não, é tudo o que o físico quer, é funções contínuas, porque ele sabe exatamente onde é que estão aqui, onde é que está as raízes, onde é que estão os máximos, os mínimos, sem problema nenhum, tá bom? Um exemplo aqui, mais um exemplo, o f de a aqui a função é contínua, o f de a existe, né? E a função é dita contínua em a. No exemplo 2, o f de a não existe, como eu já comentei aqui, e a função é chamada de descontínua em a. Em compensação, os limites, tanto pela direita como pela esquerda, eles existem. O limite da função tendendo a esse ponto existe, né? Aqui o f de a existe, mas a função também é chamada de descontínua em a, tá certo? Apesar de que, como eu já discuti com vocês, o limite existe, né? Para entendermos a definição correta de continuidade, é preciso definir os chamados limites laterais. Então, é o que eu já discuti com vocês. Eu não vou trabalhar aqui limite lateral, mas se a função for contínua ou descontínua, né, é preciso que, para ela ser contínua, dita contínua, pelo que você está vendo aqui, o que acontece? Para ela ser contínua, é preciso que os limites laterais sejam os mesmos, ou seja, a função tende para o mesmo valor, tanto pela esquerda como pela direita, e que o valor naquele ponto seja definido. Então, a única situação onde a função é contínua é a situação 1. Por quê? Porque os dois limites são iguais e a função existe naquele ponto. Apesar de existir o limite desse ponto aqui da função 2, como não existe o valor de f de a função é descontínua. E apesar do limite também ser igual aqui em a e existir o limite, a função é descontínua. Por quê? Porque o f de a é diferente do limite. Tá bom? O f de a existe, mas a função é descontínua. Então, para a gente entender isso daí, né, você tem funções aí, é preciso estudar o que a gente conhece como limites laterais. Então, é aquela ideia de limite a pela direita ou limite de a pela esquerda. Então, você vai ser capaz de calcular justamente esses limites aí. E os limites podem ser diferentes, tá certo? Você pode ter situações onde o limite é diferente. Então, por exemplo, né, se você tiver aqui, por exemplo, no supermercado, o exemplo do Hoffman, né? Você está no supermercado e aí você recarrega o estoque digamos, de arroz, né? Então, em T igual a 0, você recarrega o estoque de arroz e é um estoque dado por L1. Né? Digamos que existe 1000 quilos de arroz, 1 tonelada de arroz, né? Aí, com o passar do tempo, esse arroz vai sendo vendido, até que esgota todo o arroz, né? E aí baixa uma quantidade mínima aqui, que eu chamo de L2. E aí você recebe uma nova carga de arroz e vai aumentando de novo a capacidade do seu estoque. Então, à medida que você vai vendendo o estoque e carregando o estoque, você vai gerando aí uma função, né, descontínua. Tá bom? Por quê? Porque os limites laterais são diferentes, né? Então, o limite dessa função aqui, à medida que o t se aproxima, o x se aproxima de t1, né, pela esquerda, ele é diferente pela direita. Então, como eles são diferentes, os limites laterais, né, você não tem o valor do limite naquela função, mas, né, você tem o valor da função naquele ponto, e por você ter limites laterais diferentes, né, e ter o valor da função naquele ponto, a função ainda assim vai ser, né, descontínua. Bom, porque você tem justamente o salto. Então,
A forma gráfica de você dizer que uma função é descontínua é se ela tiver um buraco ou se ela tiver o salto, né? Ou seja, o buraco é o ponto que não tem valor definido e o salto é quando os limites laterais são diferentes. A forma algébrica de dizer que a função é contínua é se os limites laterais forem iguais, como não é no caso aqui, né? Os limites laterais são iguais e o valor da função é bem definido, como é o caso anterior aqui, né? Esse primeiro caso. Os limites laterais são iguais e o valor da função é bem definido. Tá certo, pessoal? Então, eu quis trazer essas ideias básicas aqui de limites, mas eu não vou cobrar de vocês e eu nem vou exigir prova nem exercício não, certo? Mas elas são importantes, principalmente quando você for fazer cálculo 1 e para entender também, né, o que a gente vai discutir a seguir, que é o estudo das derivadas das funções trigonométricas. Na próxima aula eu vou trabalhar justamente um limite chamado limite fundamental, que é o limite da função seno dividido pela função linear, né? Seno de x sobre x. Então essa divisão seno de x sobre x ela vai aparecer muito na física, né? Você vai ver muito esse limite aí. E aí você precisa saber entender por que é que a divisão de seno de x por x, né, vai dar 1 quando o x se aproxima de zero. Então, quando o x se aproxima de zero é justamente o limite da função seno de x sobre x quando o x tende a zero. Isso aí vai dar 1. Seno de x sobre x pode dar 1. Em uma situação muito peculiar e que aparece muito na física. Então a gente vai ver isso aí na próxima aula. Tá certo, pessoal? Então, até a próxima aula.